Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, dia 14 de novembro, damos continuidade então à nossa jornada bíblica, percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos. Hoje iniciamos então o capítulo 14, vamos meditar os versículos 1 a 7. Os conflitos pedem discernimento. A palavra provoca divisões, discussões e intrigas. Ninguém permanece indiferente diante da pregação. Assim como atraem simpatizantes, Barnabé e Paulo encontram fortes resistências das lideranças adversárias e do poder político. Os missionários fogem para outra cidade, onde tudo recomeça. Façamos então nossa oração, preparando-nos para acolher essa palavra. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender vossa palavra, a testemunhar como as primeiras comunidades cristãs que a vida é missão, dom e compromisso. Que os encontros que faremos percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos ajudem a cada um de nós a ser testemunha profética do Evangelho, numa igreja em saída de discípulos e missionários, em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, quero assumir a missão de construção do vosso reino. Envia-me. Amém. Nossa leitura, então, capítulo 14, versículos de 1 a 7. Em Icônio, também Paulo e Barnabé entraram na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que grande multidão de judeus e gregos acreditaram. Entretanto, os judeus que não tinham acreditado atiçaram e dispuseram o ânimo dos gentios contra os irmãos. Paulo e Barnabé ficaram aí bastante tempo e falavam a respeito do Senhor com toda franqueza. E o Senhor confirmava o que eles diziam sobre a graça de Deus, permitindo que através deles se realizassem sinais e prodígios. A população da cidade se dividiu. Uns estavam ao lado dos judeus, outros ao lado dos apóstolos. Entre os gentios e judeus, com seus chefes à frente, houve acordo para os maltratar e apedrejar. Ao saber disso, Paulo e Barnabé fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para os arredores, e aí anunciavam a boa nova. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De Antioquia, Paulo e Barnabé vão para Icônio, na Licaônia, parte da província romana da Galácia. Segundo o costume, anunciavam o evangelho na sinagoga, onde judeus helenistas e gregos prosélitos se convertem. Contudo, tanto entre judeus como entre pagãos, surge a divisão entre os que acreditam e os que não acreditam. Lucas diz que permaneceram longo tempo em Icônio, mas não diz claramente o que fizeram. Dedicavam-se ao anúncio e à prática do Evangelho. Anúncio pela palavra e prática pela ação, ou seja, sinais e prodígios que confirmavam a pregação. O Evangelho não é só palavra, mas ação que transforma as condições do povo, realizando o projeto de Deus. Nem todos, porém, estão interessados em transformações. A divisão se acirra, e os que estão contra querem ir até o fim, projetando a morte de Paulo e Barnabé. O apedrejamento era a execução praticada pelos judeus. Mas Paulo e Barnabé fogem e continuam o trabalho da evangelização em outros lugares. É admirável, então, esta persistência de Paulo e Barnabé. De Antioquia vão para Icônio, e agora, então, de Icônio eles partirão para Listra e Derbe, e assim vão anunciando o Evangelho. Apesar dos obstáculos, das resistências, eles continuam a sua missão. A reflexão que quero propor-lhes hoje é esta: diante dos obstáculos,
diante dos problemas, das oposições, das perseguições, você continua persistente na sua missão, no projeto que Deus tem para você? Ou você desanima diante dos obstáculos, diante dos problemas? Você é uma pessoa persistente? Tem sido persistente em seu caminho? Que você possa, ao longo deste sábado, refletir sobre a persistência. Você é, de fato, uma pessoa persistente ou tem desanimado? Que o Senhor Deus, de bondade e amor, nos abençoe e nos guarde. Que Ele nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.